Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós nesse dia, que o Senhor Espírito Santo possa estar conosco, guardando, livrando de todo mal e perigo, nesse dia e para todo sempre, né, amados irmãos? Amados, aqui estamos mais uma vez de pé, pela infinita misericórdia de Deus, e quero convidar os amados irmãos para que nós oremos agora para consagrar este vídeo, o qual vou estar falando da palavra de Deus, e para que possamos colocar o nosso dia, nossa vida nas mãos de Deus, para que assim todo o mal que o inimigo planejou contra nós caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, querido Pai, nos colocamos na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Primeiramente, agradeço ao Senhor meu Deus pelo ar que eu estou respirando, pela minha voz, meus ouvidos, meus olhos e pela grandiosidade, meu Deus, pela graça que o Senhor nos dá de aprender do Senhor e de poder estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem, da bondade, meu Deus, do Senhor com outros. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu consagro este vídeo ao Senhor meu Deus e peço que o Senhor tome direção, meu Deus, da minha vida, tome meus lábios, tome minha boca e me use, Pai, para falar da Tua palavra e me use para levar os recados do Senhor a quem o Senhor Deus quer falar. Assim, em nome de Jesus, Pai, eu oro pedindo ao Senhor que tome direção do meu dia, da minha vida, da minha casa. E oro por cada ouvinte da palavra do Senhor e da mensagem do Senhor aqui neste canal de evangelização. Que o Senhor possa tomar a vida de todas as irmãs e irmãos, toma suas casas, toma os seus problemas. E assim, Deus, em nome de Jesus, eu declaro, eu ordeno que o nosso dia seja de bênção, de prosperidade, de vitória, e até o que tinha de dar errado, meu Deus, em nossas vidas, dê certo, em nome de Jesus. E que os planos, as maldades, os preparados do inimigo contra as nossas vidas seja repreendido, seja destruído pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, tive uns dias aí que não gravei meus vídeos, né? Quero avisar para os irmãos, para as irmãs abençoadas, que constantemente ouvem a palavra de Deus aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmã e irmão. E lembro a vocês, amados, que eu constantemente apresento a vida de todos os irmãos e as irmãs que tenham conversado comigo, que tenham deixado suas mensagens, né, no canal. Eu tenho colocado os nomes no meu caderno de oração e constantemente eu apresento a Deus estes nomes. E eu oro, né, amados, e que Deus possa trabalhar em cada vida, né? Eu quero avisar para vocês que às vezes não estou gravando, né, amados? Às vezes por muita correria, muitos problemas, né? Porque eu sou mãe, sou esposa, sou vó, trabalho, né? Tem um monte de coisa a fazer. E às vezes também por causa da minha voz, amados, né? O dia que eu tô muito atacada, né, com aquela rouquidão, com aquele mal-estar alérgico, às vezes tem que estar o tempo todo tomando água, tossindo, né, resmungando aqui, então daí, para não fazer tão feio, né, eu não gravo. Mas pela misericórdia de Deus, que é infinita, aqui eu estou para nós juntos meditar um pouco na palavra de Deus. Convido aos irmãos e as irmãs que passam pelo canal aqui e não são ainda inscritos. Se inscreva, amado irmão, amada irmã, neste canal. Se inscreva neste canal para você ajudar a palavra do Senhor Jesus Cristo ir mais além. Quando você se inscreve em um canal de evangelização, onde é falado da palavra de Deus, onde é anunciado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, você também é um colaborador para a palavra de Deus ir mais além. E a recompensa, quem nos dá, é Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus? A palavra que Deus trouxe ao meu coração, amados, e eu tenho meditado muito nela, ela está no livro de Josué, capítulo 1. Eu vou ler a partir do 6, amados. 1, 6, 7 e o 8. Eu vou ler para nós entender. Josué, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu
farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Então, somente esforça-se, tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. E dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente eu te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que então farás prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Amados, esta palavra que eu li está no livro de Josué, na Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Né, eu gosto de deixar bem explicado e eu gosto, né, amados, de dizer aqui sempre que os irmãos e irmãs que têm Bíblia em casa, é bom que leia, que acompanhe junto, né, a palavra de Deus, para que você aprenda que, né, é da palavra de Deus que eu estou falando, né, longe de mim, amados irmãos, querer falar algo de mim, né, longe de mim, que Deus nunca conceda a mim que faça isso, né, porque eu sou apenas um vaso que me dou a Deus para que me use, assim como todos os irmãos, né? São pessoas humanas assim como eu, então eu de mim mesma nada posso fazer, é pouco que eu posso ajudar um ser humano, né? Então eu estou aqui me proponhando, me dispondo, né? À disposição para que o Espírito Santo de Deus me use para falar da palavra dele, né, amados? Aqui, amados irmãos, está o cumprimento de uma palavra, a qual o Senhor Deus vem tocando o meu coração para falar dessa palavra, a qual muitas vezes eu não entendia as coisas de Deus, e lendo e relendo e tentando entender a palavra de Deus, aqui através dessa palavra eu posso compreender o porquê de muitas vezes pessoas que frequentam uma igreja há muitos anos, há muito tempo, e não alcançam as vitórias, as bênçãos que Deus tem escrito na Bíblia Sagrada. Aqui, amados, está o desfecho de tudo. Nesta palavra, as pessoas têm que compreender o porquê que muitos não são abençoados, né? Quantos de nós, amados irmãos, não ouvimos pessoas reclamando? Alguns que até já se desviaram, né? A gente diz, né? Desviaram da igreja, desviaram dos caminhos de Deus. Não, ninguém desvia, né? Dos caminhos de Deus. Apenas pararam, né? É apenas descansaram a fé, encostaram, né? A fé em um canto. Mas quantos de nós, eu ouvi muito, e eu acredito que os irmãos aqui, as irmãs que são servas de Deus, já ouviram muitos pessoas dizer, eu servi a Deus 5 anos, fui fiel a Deus, andei nos caminhos certos de Deus, fiz tudo que Deus mandou e eu nunca fui abençoado, né? Quantas pessoas nós ouvimos dizer, nossa, eu servi a Deus 10 anos da minha vida, eu cuidei de igrejas tanto tempo, eu andei certo os caminhos de Deus, me privei de muita coisa na vida para fazer a vontade de Deus e nunca vi um cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Na verdade, que é tudo mentira, que é tudo ilusão, porque quanto mais eu orei, quanto mais eu busquei, mais mal eu fui. Quantos de nós não ouvimos pessoas falar assim, né? Até mesmo nós, muitas vezes. Eu confesso, amados irmãos, que antes, quando eu era leiga, né, da palavra de Deus, eu só ia na igreja, só pegava a Bíblia só na igreja. Eu só escutava o pastor ler lá e explicar, eu guardava no coração o que o pastor explicava, o que o pastor lia lá na Bíblia, mas eu não lia em casa, eu não tentava entender, eu não ficava repensando naquilo que eu escutei, né? Só escutava dentro da igreja mesmo, né? E quantas das vezes eu parei, quando me deparei com um problema, né? Com uma enfermidade na minha família, quando me deparei com um problema, com uma luta, com uma perseguição, quantas vezes eu disse, mas
Que adianta eu ir na igreja? Eu vou na igreja, deixo de ir em baile, deixo de ir em festa, deixo de festejar, de curtir a vida no mundão para ir servir a Deus. E aonde que estão as promessas de Deus, né? Quantas vezes, amados irmãos, eu confesso lá no passado, quando eu era bem leiga mesmo, eu reclamei com Deus assim, né? Por que não se cumpre a palavra de Deus na minha vida, né? E os crentes pregam que Deus livre, que Deus cure, que Deus prospere. E na minha vida, por que não está acontecendo isso? E muitas das vezes eu confesso, amados irmãos, que eu parava comigo mesmo e pensava, mas o que tá de errado, né? Eu vou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, não vou nos bailes, não vou nas festas, não ando nua pra rua. O que está acontecendo que na minha vida não se cumpre essa palavra? Será que é só alguns que Deus quer abençoar? Muitas vezes, há tempos atrás, eu questionei assim, né? É claro, amados, eu pequei. Quando nós fazemos assim, nós pecamos. Por que nós pecamos? Amados, se há alguém aqui que pensa assim, que age desta forma, assim como eu agi, assim como muitos agem, eu digo, amados, sem medo de errar, está pecando contra Deus. Por que, amados, pecando contra Deus? Porque Deus é justo. Porque Deus é fiel. Não existe na face da terra alguém que seja tão fiel e tão justo quanto Deus. Deus não é mentiroso, Deus não é falso, Deus não é imprudente, Deus não é falho. Tudo que Deus disse que está aqui na Bíblia Sagrada, Ele cumpre. Porque disse mais o Senhor, Ele é fiel e zeloso para cumprir com a sua palavra. Então, tem aquele ditado que as pessoas dizem, fulano não é de palavra, né? Ou fulano é de palavra. Deus sim é de palavra. O que ele disse, está dito, né? Ele disse, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele disse, os meus ouvidos não estão agravados para que não os ouça, nem as minhas mãos estão encolhidas para que não os abençoe. E ele é Deus de palavra, ele cumpre. Então, por que nós entendemos desta palavra? O que o Senhor Deus disse para Josué aqui? O Senhor Deus falou para Josué, após a partida de Moisés, que todos nós que somos cristãos conhecemos a história, né? Que Deus era com Moisés, Deus deu a ordem para Moisés tirar o povo de Deus lá do Egito, e Deus foi com Moisés e abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e assim nós sabemos a história. Sabemos que Moisés morreu, e Deus mandou dias antes que Moisés preparasse, né? Josué para que ficasse na direção, né? E quando Moisés partiu desta vida, Josué teve que assumir. Josué teve que ficar no poste, né? Ali do Moisés. E nós sabemos, compreendemos, e nós como ser humano devemos refletir um pouco como se sentiu, né? Josué, tendo essa tamanha responsabilidade, né? Mas Deus disse para ele, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Era necessário muito bom ânimo, não pouco. E Deus disse o que então para Josué? Para que ele fizesse tudo conforme a lei que o servo de Deus Moisés o havia ordenado. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que eu prudentemente te conduza por onde quer que andes. Deus disse para Josué, tão somente se esforce muito e tenha muito bom ânimo. E siga corretamente as leis que o meu servo Moisés te ensinou. E destas leis não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que Deus disse, eu prudentemente te conduza para onde quer que andares. Então, amado irmão, refletindo nesta palavra,
Então, se eu estiver andando um pouquinho torto no caminho, Deus vai conduzir eu prudentemente por um caminho bom e certo para as bênçãos? Não. Então, se eu decidir dar uma entortadinha para a esquerda, Deus vai estar comigo? Não. Porque aqui está o cumprimento da palavra de Deus, a lei dele. Aqui está a instrução para que Deus esteja sobre a minha vida, todos os caminhos aonde eu andar. Deus disse para Josué que andasse atentamente seguindo certinho as leis, tudo as leis que Moisés o ensinou, para que então Deus pudesse estar com ele em todos os caminhos, tomando a direção de tudo na vida dele. Para isso, ele não podia torcer nem para a direita nem para a esquerda, ele tinha que seguir somente o caminho reto, mediante as leis de Deus. Então, amados, aqui está para nós entender. Se nós estiver indo na igreja, sendo dizimista, sendo ofertante, tudo ok. Participando dos cultos, não faltamos culto, ok. Mas na casa, eu brigo com meus filhos erradamente. Não é errado a mãe chamar a atenção dos filhos, não. Não é errado a mãe pegar uma varinha nos filhos, não, quando eles merecem. Não, isso não, amados. Educar os filhos é o trabalho, é o dever da mãe e do pai. Mas eu digo assim, erradamente. Uma mãe que ganha comida para os filhos, uma mãe que não executa a função de mãe, tratando, educando, zelando, cuidando dos seus filhos. Se eu brigo erradamente com meu esposo, ou sou ciumenta, ou não cuido certo dos afazeres da casa, um dever de esposa para com o esposo, você acha que eu estou andando prudentemente nos caminhos de Deus? Não. Ainda que eu seja uma boa mãe, uma boa esposa, vivo na igreja, sou fiel a Deus lá na igreja, mas se eu de vez em quando dou uma escapadinha, tomo um chimarrão com o vizinho, e lá eu vou no vizinho da esquerda, eu comer o nome do vizinho da direita. Eu vou na casa de um irmão da igreja, tomar um chimarrãozinho com uma irmã lá, e lá eu vou comer o nome do pastor da minha igreja, eu vou comer o nome da irmã. Acho que eu estou certa? Não. Eu não estou andando certo os caminhos de Deus. Se eu, amados, ainda que eu não vou tomar chimarrão na casa de vizinha, na casa de irmão, ainda que eu não faço isso, ainda que sou uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa avó, vou na igreja, mas de vez em quando eu dou uma cobiçadinha num rapaz bonito. É errado, irmã, achar um homem bonito? Não, não é errado achar bonito, porque eu tenho olhos, eu enxergo. Se eu olho num homem perfeito, nossa, é lindo. O que eu tenho que entender é simplesmente, ele é lindo, é uma obra de Deus. Mas eu não devo cobiçar. Eu quero para mim. Como eu queria aquele homem para mim. Aí eu já começar a maliciar, ter maus pensamentos, desejar dormir com aquele homem, desejar estar com ele, desejar beijar ele. Ainda que, amados, eu não cometa, eu não vá lá, não chegue a ter contato carne a carne com aquele homem, mas se eu no meu pensamento desejei, eu planejei, eu senti desejo de estar com aquele homem, a palavra de Deus diz que quando no pensamento eu desejei, eu maliciei, para Deus eu já pequei. Então, amados, o que Deus nos ensina através da palavra dele é que eu não devo virar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu tenho que andar certo nos caminhos de Deus, seguindo mediante as leis de Deus certinho, para que Deus me conduza prudentemente em todos os meus caminhos. Para que Deus esteja direcionando os meus negócios, para que Deus esteja direcionando os meus caminhos, o meu casamento, a minha família, a minha vida espiritual, tudo. Eu tenho que estar tudo nos conformes diante a lei de Deus. Ainda disse mais o Senhor para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de noite e de dia, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto neste livro está escrito.
porque então farás prosperar os teus caminhos e então prudentemente eu te conduzirás. Amados, a palavra de Deus aqui, ela é bem clara, né? Para nós que queremos ouvir Deus, né? Eu acredito que aqui tem irmãos e irmãs, assim como eu, que todos os dias eu peço para Deus, fale comigo, Senhor. Todos os dias eu peço, Deus, coloque sensibilidade em mim para ouvir a tua voz. Porque ouvir, amados, nós ouvimos os gritos dos vizinhos, o som dos carros dos vizinhos, a briga dos vizinhos, o latido dos cachorros, nós ouvimos tudo. Como eu sempre digo aqui, amados, eu até para gravar meus vídeos aqui, é uma luta, porque é o meu marido escutando música, é uma filha cantando lá no terreiro, a outra cantando na lavanderia, e sem falar dos vizinhos, né? E nós ouvimos. Mas, amados, eu vou ser sincera com vocês, para ouvir a voz de Deus é complicado. Tudo impede. Tudo impede. A nossa mente está o dia inteiro pensando, né, no financeiro, na dívida para pagar, na condição para pagar aquele boleto, para pagar aquela conta, né? E para o mês que vem, e para o ano que vem, para a semana que vem, e é a filha que está passando luto, e é o filho que está passando luto, e é o irmão que está passando luto. A nossa mente é o dia inteiro pensamentos. Mas se nós parar para meditar, amado, as coisas de Deus é o mínimo que entra na nossa mente. E é por isso que nós devemos, amados, focar mais nas coisas de Deus. Buscar força, buscar ajuda de Deus, para nós focar mais nas coisas de Deus. Porque nós só somos abençoados, amados, mediante nós estar na presença de Deus. É ilusão de quem pensa que vai na igreja e de um dia para o outro, explode as bênçãos na sua vida. Não, amados. Aqui está bem claro na palavra de Deus. Deus disse a Josué que cuide para que neste livro da lei de Deus ele medite de dia e de noite, que não se aparte da sua boca, que não se aparte dele este livro de meditação da lei do Senhor. Que ele medite dia e noite. Aqui é uma ordem de Deus que Deus deu. Josué não está mais em nosso meio, mas nós estamos. O livro da lei de Deus está aqui. É para mim, amados, e para você esta palavra. O Senhor nos disse para que nós meditemos neste livro da lei dia e noite, para que nós não se afastem desse livro nunca, para que nós tenha o cuidado de cumprir com tudo que está escrito nesse livro. Neste livro aqui, amados, que é a palavra de Deus, está escrito tudo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O que é certo e correto eu fazer, o que é errado e pecaminoso eu fazer. Neste livro aqui está escrito tudo, amados, passo a passo, como eu prosperar, como eu ter saúde, como eu me salvar, como eu ir morar no céu. Está tudo escrito passo a passo, como eu ir à ruína, como eu ir à derrota e como eu ir para o inferno. Então, amados, a palavra de Deus para mim hoje, para vós que estão ouvindo esta palavra é meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, escutar a voz de Deus, guardar no coração a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas lá na igreja tal falou que eu posso fazer isso. Ah, mas o pastor tal falou que eu posso fazer isso. Mas e a Bíblia falou que pode? Amados, nós temos que seguir o que está escrito na Bíblia, porque Deus não mudou e Deus não muda. O que Deus disse está dito. Não é homem, não é mulher, não é bispo, não é papa, não é pastor. Não existe quem mude a palavra de Deus. Ainda que mude os livros, mas a palavra de Deus foi dita e nunca será mudada. Então, amados, o segredo para nós prosperar, o segredo para nós subir financeiramente e espiritualmente, o segredo para nós viver em paz, para nós ser felizes, o segredo, amados, para nós ter as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é esse: meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e cumprir com tudo que está escrito na palavra de Deus. Caso contrário, amados, não existe forma de ser abençoado. Caso contrário, amados, não existe forma de ir morar no céu. Amém? Receba, amado e amado, esta palavra e guarde, amado irmão, amada irmã, no teu coração esta palavra para que você seja abençoado
pelo poder da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, amados, e agradecer a Deus por esta palavra, pedir a Deus que venha trabalhar na nossa vida e nos trazer cada dia mais conhecimento e entendimento da sua palavra, dos seus planos. Em nome de Jesus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço, meu Deus, ao Senhor por esta palavra, esta mensagem maravilhosa, mensagem santa, bendita do Senhor. E em nome de Jesus eu entrego ao Senhor toda a minha vida, minha casa, meus caminhos. E oro em nome de Jesus para que o Senhor tome a vida de cada irmã e irmão que tem acompanhado a oração e a palavra do Senhor aqui neste canal. Pai, visite a cada irmã e a cada irmão. Entre com providência nos seus lares, nas suas famílias, nas suas finanças, na sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Senhor, repreenda agora todo espírito da incredulidade, espírito da cegueira espiritual. Repreenda agora o espírito do fracasso em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E assim, Pai, eu lhe peço que o Senhor tome providência na vida de cada ouvinte desta oração e dessa mensagem. Que o Senhor possa mostrar o teu agir e o teu poder, colocando, meu Pai, em cada vida a sensibilidade, Pai, a disposição para ouvir atentamente a tua voz, a tua palavra e executarem a tua palavra e a tua vontade. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deixe o joinha, amados, nos vídeos aí, curtam os vídeos e sejam abençoados em nome de Jesus.